Quinta-feira, 3 horas da tarde. Beatriz Oliveira sobe as escadas da cobertura duplex carregando sua mochila de enfermagem e escutando um som que dilacera a alma. O choro ensurdecedor de 3 bebês que ecoa por todos os cômodos. Aos 28 anos, Beatriz trabalha como enfermeira particular há apenas 2 semanas nesta cobertura luxuosa, mas o sofrimento daquelas crianças a consome por dentro. Os trigêmeos choram há 4 horas ininterruptas hoje. Ontem foram 7, anteontem 8. Meu Deus, essas pobres crianças, ela murmura, parando no corredor para enxugar o suor que escorre pela testa. Marcelo Almeida surge na sala como um espectro. Aos 38 anos, esse médico cirurgião de renome parece ter perdido a própria alma nas últimas semanas. As olheiras são cavernas profundas, o jaleco está amarrotado e ele caminha como se carregasse o mundo nas costas. Fernanda, ele chama a administradora da casa que aparece rapidamente. Já faz 3 meses que eles não conseguem dormir direito, 3 meses inteiros. Fernanda, uma mulher de 55 anos que gerencia a casa há uma década, balança a cabeça com compaixão genuína. Ela sempre registra tudo o que acontece num tablet que carrega para todo lado. Doutor Marcelo, o senhor também precisa descansar. Não pode continuar assim, está adoecendo junto com eles. Descansar? Marcelo ri amargamente. Como vou descansar ouvindo meus filhos gritando dessa forma? Que tipo de pai eu sou, Fernanda? Sou médico, salvo vidas todos os dias no hospital, mas não consigo ajudar meus próprios filhos. Beatriz diminui o passo. A angústia na voz daquele homem a atinge profundamente. Ela perdeu uma gravidez de gêmeos há 2 anos, no 6º mês de gestação. Sabe exatamente o que significa ver uma criança sofrer. Marcelo pega o celular com as mãos tremendo visivelmente. Doutor, é o Marcelo Almeida novamente. Sei que já liguei 3 vezes hoje, mas meus filhos estão em estado crítico. Tem que existir algo que vocês possam fazer. A voz do outro lado fala algo que deixa Marcelo ainda mais transtornado. Como assim esgotaram todas as possibilidades? Já passaram pediatra, neuropediatra, gastroenterologista, especialista em sono infantil. Gastei mais de R$200 mil e nada funciona. Ele desliga bruscamente e soca a parede com força. Marcelo. Fernanda corre até ele. Não pode se machucar também. É inútil, Fernanda. Sou um pai completamente inútil. Nem consigo descobrir o que faz meus próprios filhos sofrerem assim. Beatriz observa tudo com o coração partido. Nunca vi um homem tão destruído, tão quebrado por dentro. A dor dele é visceral, real, de cortar a respiração. O choro dos trigêmeos aumenta ainda mais vindo do quarto principal. Gabriel, Lucas e Miguel, 4 meses de vida, lutando contra algo que ninguém consegue compreender ou tratar. Se eles não melhorarem logo, eu vou enlouquecer. Marcelo sussurra, a voz estrangulada pela emoção. 4 horas da tarde. Marcelo sai correndo da cobertura empurrando o carrinho triplo. Vou para a emergência de novo, ele grita para Fernanda. Eles estão com febre de tanto chorar. O elevador se fecha e a casa finalmente mergulha em um silêncio fantasmagórico. Beatriz suspira com alívio temporário. Não pelo trabalho em si, mas porque aquelas criancinhas tiveram alguns minutos de paz. Pobres anjinhos, ela murmura, subindo para organizar o quarto dos trigêmeos. Quando chega à porta do quarto, fica paralisada ali. O ambiente ainda carrega o cheiro característico de bebê misturado com diversos medicamentos. 3 berços brancos, decoração em tons de azul claro e verde água, brinquedos que jamais são usados porque os meninos nunca param de chorar tempo suficiente para brincar. Beatriz sabe que não deveria entrar. Marcelo estabeleceu regras rígidas sobre quem pode mexer no quarto dos filhos, mas algo inexplicável a puxa para dentro daquele espaço. Ela pega uma roupinha minúscula, azul marinho, com desenho de aviõezinhos. Abraça contra o peito e fecha os olhos fortemente. A lembrança dos gêmeos que perdeu vem como uma facada no coração. Meus anjinhos, ela sussurra, se vocês tivessem nascido, teriam quase a mesma idade deles agora. 2 horas depois, o som do elevador arranca do devaneio. Marcelo está voltando. Beatriz corre para sair do quarto, mas tropeça no tapete e derruba um frasco de loção infantil.
A tampa se solta e o líquido se espalha pelo chão. Meu Deus, ela se abaixa rapidamente para limpar quando escuta passos apressados. Os médicos desistiram oficialmente. Marcelo grita para Fernanda. Disseram que os exames mostram que eles estão perfeitamente saudáveis, mas não conseguem parar de chorar. Me mandaram procurar um psiquiatra infantil. Um psiquiatra. Para bebês de 4 meses. Ele entra no quarto segurando Gabriel no colo. O bebê está vermelho e inchado de tanto chorar, o rostinho contorcido de desconforto, os punhos cerrados com força. Papai não sabe mais o que fazer, meu filho, ele sussurra, embalando o menino com ternura desesperada. Papai estudou medicina a vida inteira e não consegue te ajudar. Lucas e Miguel no carrinho triplo também estão em prantos, um som agudo e desesperado que perfura os tímpanos. É nesse momento que acontece algo completamente inexplicável. Beatriz, ainda agachada limpando o chão, olha para Gabriel e, movida por um instinto que não consegue explicar, estende os braços naturalmente. Doutor Marcelo, posso segurar ele um pouquinho? Marcelo, completamente esgotado física e emocionalmente, nem questiona. Coloca o bebê nos braços de Beatriz. O silêncio que se segue é absoluto, quase sobrenatural. Gabriel para de chorar instantaneamente, como se alguém tivesse apertado um interruptor. Os olhinhos inchados se abrem devagar e fixam no rosto de Beatriz. Um olhar curioso, tranquilo, sereno. Marcelo fica literalmente de boca aberta, incapaz de processar o que está testemunhando. Lucas e Miguel no carrinho também cessam o choro gradualmente. Eles viram as cabecinhas na direção do irmão e de Beatriz, como se entendessem que algo fundamental mudou no ambiente. Calma, pequenino, Beatriz sussurra suavemente, balançando Gabriel com movimentos rítmicos. O que estava incomodando você tanto, hein? O bebê fecha os olhinhos e, pela primeira vez em mais de 3 meses, adormece de verdade. Não é aquele sono agitado e entrecortado, mas um sono profundo e reparador. Isso não é possível. Marcelo pega Lucas do carrinho com cuidado. O menino se acalma imediatamente quando ele o aproxima de Beatriz. Como você fez isso? O que você fez? Eu não sei, doutor Marcelo. Eu só senti que precisava pegá-lo no colo. Fernanda aparece na porta e quase desmaia de surpresa. Meu Deus do céu, como você conseguiu isso? Esses meninos não param de chorar nem quando estão dormindo. Isso é impossível. Mas Marcelo está presenciando o impossível materializado diante dos seus olhos. Ele observa Miguel também se acalmando apenas com a proximidade de Beatriz. Beatriz, ele sussurra com a voz embargada, faz 3 meses que procuro uma resposta. Gastei uma fortuna absoluta com os melhores médicos do país. E você simplesmente... Eles estão dormindo, Beatriz completa, com os olhos marejados de emoção. Dormindo de verdade, doutor. Os 3 ficam ali parados, em silêncio reverente, observando os trigêmeos dormirem tranquilos pela primeira vez em meses. Gabriel nos braços de Beatriz, Lucas no colo do pai mas encostado nela, Miguel no carrinho mas virado para a enfermeira. É quando escutam passos firmes e decididos no corredor. Passos que fazem o sangue de todos gelar instantaneamente. Marcelo, uma voz masculina autoritária ecoa pelo corredor, cheguei para a consulta de acompanhamento dos meninos. Dr. Vicente Sampaio aparece na porta do quarto como alguém que sempre comanda qualquer ambiente. Aos 42 anos, ele é do tipo que impõe respeito absoluto apenas com a presença. Terno impecável sem uma única dobra, cabelo grisalho penteado para trás com perfeição, postura ereta de quem nunca demonstra fraqueza. Marcelo, como estão os meni? Ele congela no meio da frase quando processa a cena diante dele. Os trigêmeos dormindo profundamente, Marcelo sorrindo pela primeira vez em meses, e uma enfermeira segurando Gabriel como se fosse a coisa mais natural do universo. Vicente, Marcelo sussurra tentando não acordar os bebês. Você não vai acreditar. Eles finalmente dormiram. A Beatriz conseguiu fazer eles dormirem. O sorriso de Vicente congela no rosto, transformando-se em uma máscara dura. Faz 5 anos que ele trata desta família. 5 anos construindo uma relação estratégica, esperando pacientemente o momento certo para se aproximar de Marcelo de forma mais íntima e pessoal. E agora uma enfermeira qualquer aparece e faz o que ele,
Um médico conceituado e experiente, não conseguiu fazer? Marcelo, ele fala com a voz controlada mas carregada de tensão. Posso falar com você um momento? Ali no corredor, por favor. Mas Vicente, olha só como eles estão tranquilos finalmente. No corredor. Agora. Por favor. Marcelo percebe o tom sério e preocupante. Faz um sinal discreto para Beatriz ficar com os bebês. Ele sai do quarto seguindo o médico. Marcelo, você tem real noção do que acabou de acontecer aqui? Vicente fala baixo, mas com uma raiva cuidadosamente controlada. O quê? Ela fez meus filhos dormirem, Vicente. Pela primeira vez em 3 meses inteiros. E você sabe qual é a formação completa dessa mulher? Você verificou o histórico médico dela? Você tem certeza absoluta de que ela não fez algo perigoso? Marcelo franze a testa, começando a duvidar. Vicente, eu não tinha pensado dessa forma, mas ela só pegou o Gabriel no colo e... Marcelo, sou médico há 20 anos. Sei exatamente como essas situações podem ser extremamente arriscadas. Bebês de 4 meses são incrivelmente frágeis. Qualquer coisa errada pode causar danos neurológicos permanentes. Mas eles estão visivelmente bem, Vicente. Olha como estão dormindo profundamente. Por enquanto, sim. Mas e se for algum efeito químico temporário? E se ela aplicou algo na pele dela? E se for uma substância que vai causar danos depois? As palavras de Vicente plantam uma semente venenosa de dúvida na mente exausta de Marcelo. Ele sempre confiou completamente no que Vicente falava. Vicente salvou os trigêmeos quando nasceram prematuros extremos. É um profissional reconhecido internacionalmente, amigo próximo da família há anos. Dentro do quarto, Beatriz embala Gabriel, que dorme profundamente em seus braços. Fernanda observa Lucas e Miguel, que também descansam tranquilos nos berços. Moça, Fernanda sussurra discretamente, como você fez isso? É sério, como? Eu realmente não sei, dona Fernanda. Eu só senti no coração que precisava ajudar. Em 10 anos administrando esta casa, nunca presenciei nada remotamente parecido com isso. Esses meninos não param de chorar nem quando estão dormindo completamente. E agora olha só, ela aponta para os trigêmeos, realmente dormindo. Respiração calma e ritmada, rostinhos finalmente relaxados, mãozinhas abertas e tranquilas. É um verdadeiro milagre, Fernanda completa emocionada. No corredor, Vicente continua metodicamente plantando dúvidas na mente de Marcelo. Marcelo, entendo perfeitamente seu desespero como pai. Mas como médico responsável pelo tratamento, não posso permitir que uma pessoa sem formação especializada tenha contato direto com bebês tão prematuros e frágeis. É uma questão grave de responsabilidade profissional e ética. Mas Vicente, imagina se acontece alguma reação alérgica severa. Se desenvolve alguma infecção hospitalar. Você nunca conseguiria se perdoar. E eu, como médico responsável pelo caso, também não. Marcelo passa a mão pelo cabelo repetidamente. O cansaço extremo não deixa ele pensar com clareza. O que você acha que eu devo fazer então? Que ela não tenha mais nenhum contato direto com os meninos. Pelo bem deles. Enquanto isso, vou fazer um ajuste fino na medicação. Talvez seja exatamente isso que estava faltando no tratamento. Dentro do quarto, Beatriz sente um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Algo não está certo aqui. Gabriel se mexe levemente em seus braços, mas continua dormindo tranquilamente. Dona Fernanda, ela sussurra, o Dr. Vicente sempre prescreve medicação para os meninos? Todo santo dia, moça. Ele diz que é para acalmar o sistema nervoso central, mas sinceramente nunca funcionou direito. E hoje? Ele já aplicou hoje? Ainda não. Chegou há pouco tempo. Beatriz fica pensativa. Os trigêmeos dormiram profundamente sem nenhum tipo de medicação. Apenas com carinho, apenas com o toque humano dela. É quando Marcelo volta para o quarto, o rosto fechado e tenso. Beatriz, ele fala baixinho mas firmemente, muito obrigado pela ajuda temporária, mas o Dr. Vicente tem razão. É melhor você não ter mais contato direto com os meninos.
É arriscado demais. O coração de Beatriz se despedaça em 1000 pedaços. Mas, Dr. Marcelo, eles estão tão bem agora. Eu sei perfeitamente. Mas pode ter sido pura sorte. Ou pode ter sido algo que vai causar danos sérios depois. Você não é médica especializada. Beatriz coloca Gabriel delicadamente no berço com todo cuidado. O bebê continua dormindo profundamente. Eu entendo, Dr. Marcelo. Mas os olhos dela gritam o contrário. Ela não entende absolutamente nada. Ela sabe no fundo da alma que ajudou aquelas crianças e agora está sendo afastada justamente por isso. Vicente entra no quarto com um sorriso que não alcança os olhos de jeito nenhum. Vou aplicar a medicação de rotina dos meninos agora, ele anuncia retirando 3 seringas pré-preparadas da maleta médica. Eles estão dormindo profundamente, doutor, Fernanda comenta preocupada. Exatamente por isso é o melhor momento para aplicar. Vão dormir ainda mais profundamente depois. Beatriz observa tudo, um mal-estar crescendo intensamente no peito. Algo sobre aquelas seringas não parece correto de forma alguma. Com licença, ela fala baixinho e sai rapidamente do quarto. No corredor silencioso, escuta Vicente falando baixinho, mais para si mesmo do que para qualquer um. Essa aí quase destruiu tudo que construí. Terça-feira, 6 da manhã em ponto. Beatriz chega para o trabalho com o coração pesado como chumbo. O fim de semana inteiro, não conseguiu parar de pensar nos trigêmeos nem por um segundo. Será que dormiram? Será que ficaram bem? Ou voltaram ao sofrimento? Quando entra na cobertura, escuta exatamente o que esperava e ao mesmo tempo temia ouvir. O choro devastador. Gabriel, Lucas e Miguel choram no quarto, mais alto e mais desesperado do que antes. É como se tivessem voltado ao estado anterior, só que amplificado e pior. Eles mal dormiram durante todo o fim de semana, Fernanda comenta quando vê Beatriz. O Dr. Marcelo está completamente destruído novamente. E a medicação do Dr. Vicente? Ele aumentou significativamente a dose. Disse que era absolutamente necessário para compensar o que aconteceu na sexta-feira. Beatriz franze a testa profundamente. Compensar? Por que seria necessário compensar o fato dos trigêmeos terem finalmente dormido? Às 7 em ponto, Dr. Vicente chega pontualmente. Hoje ele está diferente. Mais determinado, mais sério, mais calculista. Cadê a enfermeira? Ele pergunta diretamente para Fernanda. Está organizando os suprimentos médicos, doutor. Chama ela aqui imediatamente. Preciso conversar. Beatriz sobe as escadas com o coração acelerado descontroladamente. Vicente está esperando no corredor, braços cruzados, expressão severa. Beatriz, correto? Sim, doutor. Preciso deixar uma coisa absolutamente clara. Você não pode de forma alguma tocar nas crianças desta casa. Eles são bebês extremamente frágeis, que nasceram prematuros extremos. Qualquer contato inadequado pode causar infecções gravíssimas ou danos irreversíveis. Mas, doutor, eu só estava ajudando. Você não ajudou coisa nenhuma. Você criou um problema sério. Os meninos passaram o fim de semana inteiro agitados porque o organismo deles foi severamente alterado. Alterado como, doutor? Perfumes baratos de farmácia, produtos químicos de limpeza, bactérias hospitalares. Você trabalha como enfermeira, correto? Suas mãos carregam germes que podem ser mortais para bebês prematuros. Cada palavra de Vicente é como um tapa brutal na cara de Beatriz. O médico fala com uma autoridade que não deixa espaço para questionamento. Entendeu perfeitamente bem? Não toca nas crianças. Não entra no quarto delas sem autorização expressa. Se eu descobrir que você desobedeceu, vou falar pessoalmente com o Dr. Marcelo para te demitir na mesma hora. Sim, doutor. Ótimo. Agora vou cuidar adequadamente dos meus pacientes. Vicente entra no quarto dos trigêmeos e fecha a porta com firmeza. Beatriz fica no corredor, humilhada e profundamente confusa. Será que realmente fez algo errado? Será que machucou os bebês sem perceber? Do lado de dentro do quarto, Vicente tira uma seringa diferente da maleta.
Não é a mesma que Marcelo viu na sexta-feira. Esta é completamente diferente, contendo um líquido transparente que definitivamente não tem nada de calmante. Agora vamos resolver esse probleminha de vez, ele sussurra, colocando o conteúdo cuidadosamente nas mamadeiras dos 3 bebês. O líquido é um estimulante suave do sistema nervoso central, que não tem gosto perceptível, mas que deixa bebês extremamente agitados por horas a fio. Vicente vem usando doses pequenas e calculadas há 3 meses, desde que os trigêmeos nasceram. O plano sempre foi manter as crianças dependentes da medicina dele, se tornar absolutamente indispensável para Marcelo, e na hora certa descobrir a cura milagrosa. Marcelo se casaria com ele por gratidão eterna. Mas na sexta-feira, uma enfermeira qualquer quase destruiu 5 anos de planejamento meticuloso. Hoje, Vicente dobra a dose estrategicamente. Os trigêmeos vão passar uma semana absolutamente terrível. E quando ele ajustar a medicação novamente, Marcelo vai se jogar aos pés dele de gratidão. Pronto, meus pequenos, ele sussurra para os bebês inocentes. Papai vai ver que só o tio Vicente consegue realmente cuidar de vocês. Gabriel, Lucas e Miguel tomam as mamadeiras envenenadas sem saber de nada. Em 1 hora, o efeito químico vai começar a fazer efeito. Em 2 horas, eles vão estar gritando como nunca gritaram antes na vida. No corredor, Beatriz limpa o chão escutando os gemidos que já começam a ficar progressivamente mais fortes. O coração dela se aperta dolorosamente, mas ela não pode fazer absolutamente nada. Foi expressamente proibida. Às 10 horas, Marcelo chega do hospital e encontra os filhos numa crise pior do que todas as anteriores. Vicente, ele grita desesperado no telefone, eles estão em estado crítico. Que medicação você aplicou? Calma, Marcelo. É completamente normal. O organismo deles estava severamente alterado por causa do contato inadequado de sexta-feira. Agora estou corrigindo isso sistematicamente. Vai piorar antes de melhorar significativamente. Vai piorar ainda mais? Como assim? Infelizmente sim. Mas confie em mim completamente. Sou médico há 20 anos. Sei exatamente o que estou fazendo. Marcelo desliga o telefone e se joga na poltrona do quarto, completamente exausto. Os trigêmeos choram às 5 horas ininterruptas. É terça-feira, e eles praticamente não dormem direito desde domingo de manhã. Eles vão morrer se continuar assim, ele sussurra para si mesmo, a voz completamente embargada de desespero absoluto. No corredor, Beatriz escuta tudo e sente as lágrimas escorrerem descontroladamente pelo rosto. Ela sabe que podia ajudar. Sabe que os trigêmeos se acalmariam nos braços dela. Mas está proibida de tocar neles. É quando percebe algo que deixa ela ainda mais intrigada e preocupada. Na lixeira do banheiro médico, vê um frasco vazio de calmante infantil. O mesmo remédio que o Dr. Vicente disse ter administrado nos meninos. Se ele realmente deu o calmante, Beatriz pensa analisando, por que o frasco está completamente vazio no lixo? E por que os meninos estão dramaticamente piores? A semente da suspeita começa a germinar e crescer no coração de Beatriz. Algo definitivamente não está certo. E se a pessoa que deveria estar cuidando dos trigêmeos está, na verdade, causando danos a eles propositalmente? O choro devastador dos bebês ecoa pela cobertura inteira como um grito desesperado de socorro. Um grito que só Beatriz parece realmente entender, mas que está expressamente proibida de responder. Eles vão morrer se isso continuar, Marcelo grita no telefone para Vicente novamente. E pela primeira vez, Beatriz se pergunta seriamente, será que essa é exatamente a intenção real dele? Quarta-feira, 12:00 em ponto. Beatriz trabalha no andar inferior da cobertura escutando o choro dos trigêmeos que não para há 10 horas seguidas sem intervalo. É um som que perfura a alma dela profundamente, principalmente porque sabe com absoluta certeza que podia ajudar. Fernanda aparece na cozinha com o tablet na mão e uma expressão extremamente preocupada no rosto. Moça, posso conversar com você reservadamente? Claro, dona Fernanda. Estou achando muito estranho tudo o que está acontecendo aqui. Os meninos só melhoraram significativamente quando você cuidou deles na sexta. Aí no fim de semana inteiro, eles ficaram dramaticamente piores do que nunca. Beatriz para de organizar os suprimentos e olha atentamente para a administradora.
A senhora também achou extremamente esquisito? Demais, moça. E tem outra coisa importante, Fernanda olha ao redor cuidadosamente para ter certeza absoluta de que ninguém está escutando. Faz 10 anos que administro esta casa inteira. Nunca, em hipótese alguma, vi bebê chorar de forma tão intensa e prolongada. Isso não é normal de jeito nenhum. Então realmente não é normal? Normal não é não. E tem outra coisa que me chamou bastante atenção. O Dr. Vicente sempre vem aqui diariamente agora, mas antes dos meninos nascerem, ele só aparecia quando o Dr. Marcelo solicitava especificamente. Beatriz sente o coração acelerar violentamente. Dona Fernanda, a senhora registra tudo nesse tablet, correto? Registro sim, é um hábito profissional meu. Registro quem vem, quem sai, que horas exatas, tudo. A senhora pode me mostrar que horas o Dr. Vicente chega e que horas os meninos começam a chorar de forma mais intensa? Fernanda abre o aplicativo de registro e desliza pelas anotações. Olha aqui, moça. Segunda-feira, doutor chegou às 7, administrou medicação às 7h20, meninos começaram a gritar desesperadamente às 8h20. E ontem, terça, doutor chegou às 7, administrou medicação às 7h15, meninos começaram a entrar em crise às 8h15 exatas. Sempre exatamente 1 hora depois da medicação? Sempre, como um relógio suíço. Mas isso deve ser normal, né? Às vezes medicação demora para fazer efeito no organismo. Beatriz franze a testa profundamente. Se a medicação é especificamente para acalmar, por que os trigêmeos ficam dramaticamente piores depois? Dona Fernanda, a senhora já viu que tipo de medicação o Dr. Vicente descarta no lixo? Como assim, moça? Eu vi alguns frascos de calmante infantil completamente vazios no lixo médico. Se ele está administrando calmante nos bebês, por que os frascos estão totalmente vazios jogados fora? Fernanda fica profundamente pensativa. Agora que você mencionou, é realmente muito estranho. Por que descartar medicamento que teoricamente não foi usado completamente? É quando escutam passos extremamente rápidos na escada de mármore. Marcelo desce correndo, o cabelo completamente bagunçado, a camisa amassada, olheiras ainda mais profundas. Fernanda, onde está o Vicente? Tentei ligar para ele dezenas de vezes, mas não atende. Ainda não chegou hoje, doutor. As crianças estão gritando há 10 horas ininterruptas. 10 horas. Fernanda. Eles vão ter convulsões graves se continuar assim. Beatriz sente o peito apertar violentamente, vendo o desespero puro dele. Doutor Marcelo, ela fala baixinho mas claramente, posso sugerir humildemente uma coisa? O quê? E se o senhor tentasse não administrar a medicação hoje? Só para ver se faz alguma diferença real? Marcelo olha para ela como se ela tivesse sugerido a coisa mais absurda do universo. Beatriz, eles estão nesse estado crítico justamente porque precisam urgentemente da medicação. O Vicente explicou detalhadamente que o organismo deles está. Como foi que ele falou mesmo? Marcelo para pensar. Alterado, ele completou. Mas e se não for exatamente isso? E se for precisamente a medicação que está causando os danos? Beatriz. Marcelo levanta a voz pela primeira vez. Vicente é um médico extremamente conceituado e formado. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Beatriz abaixa a cabeça respeitosamente, mas a suspeita na mente dela só cresce exponencialmente. O telefone toca estridente e Marcelo corre para atender. Vicente, graças a Deus. Você precisa vir aqui com extrema urgência. Os meninos estão em estado crítico absoluto. Calma, Marcelo. Chego aí em meia hora exata. Enquanto isso, pode administrar mais uma dose do medicamento. Está armazenado na geladeira médica. Marcelo vai para a cozinha e abre a geladeira. Pega um frasco com líquido perfeitamente transparente. Fernanda, vem me ajudar a administrar a medicação nos bebês. Beatriz observa tudo atentamente e toma uma decisão crucial. Precisa descobrir o que realmente está acontecendo aqui. Às 2 da tarde, ela se posiciona estrategicamente na janela da sala ampla, fingindo limpar meticulosamente os vidros. Dali,
consegue ver perfeitamente o quarto dos trigêmeos no andar superior. 15 minutos depois, Vicente chega pontualmente. Beatriz nota imediatamente que ele não parece genuinamente preocupado como deveria estar. Na verdade, parece até estranhamente aliviado. Da janela, Beatriz consegue ver Vicente entrando no quarto dos trigêmeos. Ela fica observando atentamente e o que presencia a deixa completamente gelada. Vicente não examina os bebês adequadamente. Não verifica a temperatura, não ausculta o coração, não verifica reflexos. Nada de protocolo médico básico. Ele simplesmente tira algo específico da maleta médica e aplica diretamente nas mamadeiras. Dona Fernanda, Beatriz chama discretamente, venha ver uma coisa urgente. Fernanda se aproxima da janela rapidamente. O que é, moça? Olha lá em cima com atenção. O doutor não está examinando os meninos adequadamente. Só está mexendo nas mamadeiras. Fernanda observa cuidadosamente e franze a testa. Que extremamente estranho. Médico não deveria examinar minuciosamente antes de administrar qualquer medicação? Nesse momento exato, vem Vicente saindo do quarto e conversando com Marcelo no corredor. Não conseguem escutar as palavras, mas pela expressão corporal dele, Vicente está tranquilizando Marcelo sobre alguma coisa específica. Dona Fernanda, quando o doutor for embora, a senhora pode me mostrar exatamente que medicação ele deixou? Posso sim, moça. 1 hora depois, Vicente sai da cobertura. Fernanda e Beatriz sobem imediatamente para o quarto dos trigêmeos. Olha aqui, moça. Fernanda mostra o frasco armazenado na geladeira médica do quarto. É isso que ele sempre deixa armazenado. Beatriz pega o frasco cuidadosamente e lê o rótulo atentamente. Calmante infantil de origem natural, ela lê em voz alta. Mas olha isso especificamente, Dona Fernanda. Ela mostra a parte traseira do frasco para Fernanda. A tampa está visivelmente violada. Alguém abriu e fechou novamente de forma inadequada. Como você percebe isso? Trabalho na área de saúde há anos. Aprendi a reparar nesses detalhes de segurança. Alguém definitivamente mexeu nesse frasco depois que saiu da fábrica. Fernanda examina mais de perto o frasco. Você tem absoluta razão. A tampa está levemente torta e com marcas de manipulação. É quando escutam um choro completamente diferente vindo dos berços. Gabriel, Lucas e Miguel começam a ficar progressivamente agitados novamente. Exatamente 1 hora depois da medicação, Beatriz sussurra analisando, exatamente como a senhora anotou nos registros. Meu Deus do céu, Fernanda sussurra horrorizada, será que... Dona Fernanda, a senhora pode fazer uma coisa extremamente importante para mim? O que precisa? Amanhã, quando o doutor chegar, finge que esqueceu algo crucial no quarto e fica observando discretamente ele manipulando o medicamento. Mas sem ele perceber de forma alguma. E se ele descobrir que estou observando? Então vamos saber com certeza absoluta que realmente tem algo muito errado acontecendo aqui. Quinta-feira, 6:30 da manhã. Beatriz chega para o trabalho extremamente ansiosa para saber como os trigêmeos passaram a noite inteira. Fernanda a recebe na porta principal com uma expressão visivelmente aliviada. Moça, que bom que você chegou cedo. Como foi a noite, Dona Fernanda? O Dr. Marcelo não administrou a medicação ontem à noite. Estava tão exausto que simplesmente desmaiou de cansaço. E sabe o que aconteceu de extraordinário? O quê? Os meninos dormiram 8 horas seguidas. 8 horas completas. Primeira vez em meses inteiros. Beatriz sente uma mistura intensa de alívio e confirmação das suas suspeitas mais sombrias. E hoje de manhã cedo? Ainda estão dormindo tranquilamente. Mas o Dr. Vicente chegou à 1/2 hora exata. Está lá em cima neste momento. A senhora conseguiu observar ele como combinamos? Consegui sim. E você não vai acreditar no que presenciei. Fernanda puxa Beatriz para um canto isolado da cozinha e sussurra baixinho. Ele tirou uma seringa completamente diferente da maleta médica e aplicou algo diretamente no frasco de medicamento. Algo que ele trouxe de fora, que não estava no frasco original. Tem absoluta certeza? Certeza total.
Vi ele perfurando a tampa do frasco com a seringa e injetando um líquido perfeitamente transparente. Meu Deus! E tem mais uma coisa crucial. Depois que ele aplicou, ele testou uma única gota na língua dele mesmo. Testou? Como assim? Para verificar se tinha gosto perceptível. Vi ele fazer uma cara de aprovação, como se estivesse conferindo se não dava para perceber a adulteração. Beatriz sente o sangue gelar nas veias. O médico não precisaria testar medicamento na língua a menos que estivesse adulterando algo que definitivamente não deveria estar ali. Dona Fernanda, precisamos urgentemente falar com o Dr. Marcelo. Ele não vai acreditar na gente facilmente. Então precisamos de provas muito mais concretas. É quando escutam passos decisivos descendo a escada. Vicente aparece na cozinha com um sorriso que definitivamente não chega aos olhos. Bom dia, pessoal. Os meninos estão absolutamente ótimos hoje. Dormindo como anjinhos tranquilos. Que bom, doutor, Fernanda responde tentando disfarçar completamente. Vou deixar a medicação de rotina como sempre. Podem administrar rigorosamente de 4 em 4 horas. Vicente sai da cobertura, mas desta vez Beatriz presta atenção em algo que não tinha notado antes com atenção. O médico carrega 2 bolsas distintas. A maleta médica oficial e uma bolsa térmica pequena e discreta. Dona Fernanda, viu aquela bolsa térmica específica? Vi sim, moça. Médico leva a bolsa térmica para a casa de paciente regularmente? Não que eu saiba. Medicamento normal não precisa de refrigeração especial constante. Marcelo aparece na cozinha com uma aparência visivelmente melhor que nos últimos dias. Fernanda, não acredito que os meninos dormiram a noite inteira completa. É um milagre. Pois é, doutor. Que maravilhoso, né? O Vicente disse que é porque a nova medicação está finalmente funcionando adequadamente. Beatriz e Fernanda trocam olhares significativos. Elas sabem perfeitamente que não foi a medicação que funcionou. Foi precisamente a ausência dela. Doutor Marcelo, Beatriz se arrisca, o senhor não acha extremamente estranho que eles só melhoraram drasticamente quando não tomaram a medicação da noite? Mas eles tomaram sim, Beatriz. Mas o senhor mesmo acabou de dizer que desmaiou de cansaço e não administrou. Marcelo para completamente e pensa com atenção. É verdade absoluta. Eu não administrei. Esqueci completamente. Estava tão exausto. E eles melhoraram significativamente. Deve ser coincidência, Beatriz. Doutor Marcelo, Fernanda se mete cuidadosamente na conversa. Posso falar uma coisa importante? Claro, Fernanda. Em 10 anos administrando esta casa, aprendi a observar padrões. E tem algumas coisas que estão me chamando muita atenção ultimamente. Que coisas especificamente? O Dr. Vicente sempre manipula o medicamento antes de deixar aqui. E os meninos sempre, sem exceção, pioram dramaticamente exatamente 1 hora depois de tomar. Marcelo franze a testa profundamente. Fernanda, você está insinuando que... Não estou insinuando absolutamente nada, doutor. Só estou relatando exatamente o que observo e documento. Nesse momento preciso, o choro dos trigêmeos recomeça lá de cima. Gabriel, Lucas e Miguel acordaram e já estão ficando progressivamente agitados. Pronto, Marcelo suspira pesadamente, vou administrar a medicação para eles. Doutor Marcelo, Beatriz fala rapidamente, e se experimentássemos mais uma vez sem administrar? Só para ter certeza absoluta? Beatriz, por favor. Só hoje, doutor. Se eles piorarem muito, o senhor administra imediatamente na hora. Marcelo fica completamente dividido. De um lado, a orientação médica profissional de Vicente. Do outro, a evidência concreta dos próprios olhos. Está bem. Mas se eles ficarem em estado crítico, eu administro imediatamente o medicamento. Beatriz sente uma esperança crescer intensamente no peito. Talvez hoje eles descubram finalmente a verdade completa. Às 10 horas da manhã, algo absolutamente extraordinário acontece. Os trigêmeos, que acordaram chorando, gradualmente se acalmam sozinhos.
Sem medicação, sem intervenção química, apenas com o carinho natural do pai e os cuidados normais de rotina. Isso não é possível, Marcelo sussurra emocionado, olhando para os filhos finalmente tranquilos. Eles estão se acalmando sozinhos. Acredita agora que tem algo muito errado com aquela medicação? Beatriz pergunta cuidadosamente. Marcelo está prestes a responder quando o telefone toca estridente. Marcelo, é o Vicente. Como estão os meninos esta manhã? Estão bem. Muito bem, na verdade. Ótimo. Você administrou o medicamento no horário exato como orientei? Marcelo olha para Beatriz e Fernanda, que fazem sinal negativo discreto com a cabeça. Administrei sim, Vicente. Perfeito. Chego aí na parte da tarde para verificar pessoalmente como eles estão reagindo ao novo protocolo de tratamento. Quando Marcelo desliga, Beatriz percebe imediatamente que ele mentiu deliberadamente para Vicente. Por que o senhor mentiu para ele, doutor? Por quê? Porque quero ter absoluta certeza de uma coisa antes de acusar um médico renomado do que vocês estão pensando. E como vamos ter essa certeza, doutor? Marcelo fica em silêncio profundo por um longo momento. Vamos testar cientificamente o medicamento. Quinta-feira, 2 horas da tarde. Marcelo, Beatriz e Fernanda estão na cozinha olhando fixamente para o frasco de medicamento que Vicente deixou. Como vamos testar isso adequadamente? Marcelo pergunta. Meu irmão é técnico em farmácia renomado, Fernanda fala. Ele pode analisar discretamente sem ninguém saber. Mas isso vai demorar dias? Tem outro jeito mais rápido, Beatriz interrompe. Podemos observar como os meninos reagem com e sem o medicamento ao longo do dia inteiro. Como assim exatamente? Simples. Dividimos o dia em 2 períodos distintos. De manhã eles ficam completamente sem medicamento. À tarde, quando o doutor chegar, administramos o medicamento e observamos a diferença. Marcelo considera cuidadosamente a proposta. E se eles ficarem em estado crítico? Aí paramos imediatamente e chamamos outro médico especializado. Está bem. Vamos experimentar. Durante toda a manhã inteira, os trigêmeos ficam surpreendentemente tranquilos. Fazem as necessidades normalmente, mamam sem problemas, dormem quando devem dormir. Comportamento completamente normal de bebês saudáveis. Às 2:30 da tarde, Vicente chega para a visita programada. Como estão meus pacientinhos queridos? Muito bem, Marcelo responde, observando-o atentamente. Ótimo. A medicação está funcionando perfeitamente então. Vicente sobe para o quarto dos trigêmeos. Marcelo, Beatriz e Fernanda ficam no andar inferior, aguardando tensamente. Meia hora depois, Vicente desce com maleta médica. Pronto. Apliquei a dose da tarde adequadamente. Eles vão ficar muito calminhos agora. Assim que Vicente sai da cobertura, os 3 sobem correndo para o quarto médico. Os trigêmeos estão nos berços, aparentemente normais, mas Marcelo repara em algo específico. Olhem os olhos deles cuidadosamente. Gabriel, Lucas e Miguel estão com os olhos mais abertos que o normal, meio vidrados, como se estivessem vendo coisas que não existem na realidade. Isso é normal, doutor? Beatriz pergunta preocupada. Definitivamente não. Bebês normais não ficam com esse olhar específico. 15 minutos depois, como um relógio perfeitamente calibrado, o choro começa. Mas não é choro normal de bebê. É choro desesperado de quem está sentindo algo extremamente ruim. Agora eu tenho certeza absoluta, Marcelo fala, a voz tremendo de raiva pura. Ele está envenenando sistematicamente meus filhos. O que vamos fazer agora? Fernanda pergunta. Vamos provar cientificamente. E vamos destruir a carreira dele. Marcelo pega o telefone e liga para um médico particular de extrema confiança. Doutor Augusto, é o Marcelo Almeida. Preciso que venha à minha casa com extrema urgência para examinar meus filhos detalhadamente. Não, não é emergência médica, mas é extremamente importante. Pode vir ainda hoje? Enquanto Marcelo fala ao telefone, Beatriz escuta um barulho estranho no jardim externo.
Olha pela janela e sente o sangue gelar. Vicente está parado atrás da árvore grande, observando a casa atentamente. Dona Fernanda, ela sussurra, olha ali fora discretamente. Fernanda olha e fica visivelmente pálida. Ele está nos espionando. Por quê? Porque sabe perfeitamente que descobrimos alguma coisa importante. Nesse momento, Marcelo desliga o telefone. Doutor Augusto vem aqui às 4 horas exatas. Vamos saber exatamente o que tem no sangue dos meninos. Mas eles não sabem que Vicente escutou tudo perfeitamente da janela aberta e que ele já está planejando meticulosamente o próximo movimento. Às 13h45, 15 minutos antes do Dr. Augusto chegar, o telefone residencial toca estridente. Doutor Almeida, aqui é a delegacia distrital. Recebemos uma denúncia extremamente grave sobre sua residência. Que tipo de denúncia especificamente? Alguém relatou que uma funcionária sua está administrando medicamentos controlados para suas crianças sem prescrição médica adequada. Marcelo fica completamente gelado. Isso é mentira absoluta. Senhor, precisamos ir até aí para verificar oficialmente. É protocolo legal obrigatório. Estamos a caminho neste momento. Marcelo desliga o telefone e olha para Beatriz e Fernanda, completamente desesperado. Alguém nos denunciou formalmente. Quem faria isso? Beatriz pergunta, mas no fundo já sabe perfeitamente a resposta. 20 minutos depois, 2 viaturas param na frente do prédio. 4 policiais sobem para o quarto dos trigêmeos, onde encontram Marcelo, Beatriz e Fernanda cuidando dos bebês que choram. Quem é a funcionária responsável pelos cuidados médicos das crianças? O sargento pergunta formalmente. Ninguém especificamente, Marcelo responde. Eles são cuidados por um médico particular renomado. Temos informação específica de que esta senhora, ele aponta diretamente para Beatriz, vem aplicando medicamentos sem autorização médica. Isso é completamente falso. É quando Vicente aparece na porta acompanhado estrategicamente de outro policial. Sargento, como relatei detalhadamente por telefone, encontrei evidências concretas de que esta funcionária vem drogando sistematicamente as crianças. Ele abre a maleta médica e retira um frasco de medicamento controlado. Encontrei isto escondido no quarto dela da área de serviço. Beatriz fica em choque absoluto. Isso não é meu. Eu nunca vi esse frasco na minha vida inteira. E também encontrei isto. Vicente mostra papéis com anotações médicas. Receitas médicas falsificadas detalhadas, com tratamentos para Gabriel, Lucas e Miguel, assinadas fraudulentamente por doutora Beatriz Oliveira. Marcelo pega os papéis das mãos do policial e examina. É uma receita médica completamente falsificada, com tratamentos experimentais para os trigêmeos, assinada ilegalmente por doutora Beatriz Oliveira. Beatriz, Marcelo sussurra horrorizado, como você pode fazer isso? Doutor Marcelo, eu juro por tudo que é mais sagrado que nunca escrevi isso. Eu nem sei como escrever receita médica. Eu não sou médica formada. Senhora, o sargento fala formalmente, precisa vir conosco para prestar esclarecimentos oficiais na delegacia. Não, por favor. Eu sou completamente inocente. Foi ele que plantou essas coisas todas. Mas enquanto Beatriz é levada sob custódia, Vicente se aproxima estrategicamente de Marcelo. Desculpe profundamente, Marcelo. Sei que confiava nela. Mas não podia permitir que suas crianças corressem risco de vida. Marcelo olha para os trigêmeos, que continuam chorando desesperadamente, e para Vicente, que agora parece ser a única pessoa em quem pode confiar. Ele não percebe o sorriso discreto de satisfação absoluta no rosto do médico. Sexta-feira, 8 horas da manhã. Beatriz acorda numa cela fria e úmida da delegacia depois de uma noite que pareceu durar uma eternidade inteira. Passou horas tentando explicar desesperadamente para os investigadores que foi vítima de uma armação elaborada, mas ninguém acredita nela. Oliveira, visita. O policial grita do corredor. Ela se levanta esperando ver Marcelo, ou talvez o doutor Augusto que poderia confirmar sua inocência. Mas é sua mãe, Dona Carmen Oliveira, com o rosto completamente vermelho de vergonha misturada com raiva. Mãe, Beatriz sussurra aliviada. Não me chama de mãe.
Dona Carmen explode violentamente. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Envenenar bebês indefesos? Crianças pequenas. Mãe, eu não fiz absolutamente nada. Foi o médico que armou completamente para mim. Para de mentir descaradamente. Saiu em todos os jornais, passou em todos os canais de televisão. Todo mundo na nossa rua inteira sabe que você falsificou receita médica. Seus irmãos não conseguem nem sair de casa de tanta vergonha. Beatriz sente o mundo desabar completamente sobre ela. Mãe, por favor, me escuta só um minuto. Não quero escutar mais nada. Você envergonhou nossa família inteira. Destruiu nosso nome na comunidade. Mas eu juro pela memória do pai que... Para mim você morreu, Beatriz. Entendeu? Morreu. Não quero mais ver sua cara nunca mais na vida. Dona Carmen sai batendo a porta com força. Beatriz se joga no chão gelado da cela e chora como nunca chorou na vida inteira. No meio da tarde, o advogado público chega para conversar com ela. É um homem visivelmente cansado e sobrecarregado, que parece ter visto centenas de casos idênticos. Beatriz, vou ser extremamente direto com você. A situação está muito complicada. Eles têm evidências concretas físicas contra você. Medicamentos controlados encontrados em seu quarto, receitas falsificadas com sua assinatura. Mas eu sou completamente inocente. Olha, falsificação de receita médica é crime extremamente grave. Pode dar de 3 a 10 anos de prisão. Aplicação ilegal de medicamentos em menores pode adicionar mais 5 a 8 anos. Beatriz sente o desespero crescer. Alguém plantou essas coisas todas. O médico armou tudo meticulosamente. Você tem como provar isso concretamente? Beatriz fica em silêncio angustiante. Como provar alguma coisa de dentro de uma cela fria? E as crianças? Ela pergunta com a voz embargada. Como eles estão? Isso não é da minha área específica. Meu trabalho é te defender criminalmente do crime que você supostamente cometeu. Supostamente? Bem, tecnicamente você ainda é inocente até ser oficialmente julgada. Mas as evidências. Ele não precisa terminar a frase. Beatriz entende perfeitamente que até o próprio advogado não acredita nela. À noite, uma detenta mais velha e experiente se aproxima dela na cela coletiva. Primeira vez aqui dentro? Espero de coração que seja a última. Todo mundo fala exatamente isso no começo. Qual foi o crime? Dizem que falsifiquei receita médica para drogar bebês indefesos. A mulher faz uma expressão de nojo profundo. Mexer com criança pequena é coisa muito séria aqui dentro. Se você realmente fez isso. Eu não fiz absolutamente nada. Eu amo aquelas crianças mais que a própria vida. Então alguém te ferrou muito bem feito. Beatriz passa mais uma noite completamente sem dormir, pensando obsessivamente em Gabriel, Lucas e Miguel. Será que estão chorando novamente? Será que Vicente voltou a administrar os estimulantes? Será que Marcelo percebeu alguma coisa suspeita? Sábado de manhã, a notícia que ela mais temia chega através de uma guarda penitenciária. Aqueles bebês que você envenenou foram internados na madrugada em estado crítico. O coração de Beatriz literalmente para de bater. O quê? Como assim? Estão na UTI pediátrica neste momento. Convulsões severas, febre altíssima persistente. Os médicos acham que foi overdose dos medicamentos controlados que você administrou. Beatriz grita desesperadamente e corre para as grades da cela. Não. Eu não administrei remédio nenhum. Deixe eu sair. Preciso falar com alguém urgentemente. Fica quieta aí, criminosa. Você não vai a lugar nenhum. Eles vão morrer. Vocês não estão entendendo. É o médico que está matando eles sistematicamente. Mas ninguém escuta suas súplicas. Para todos ali, ela é apenas mais uma criminosa desesperada tentando escapar da responsabilidade. Beatriz se joga no chão da cela, soluçando incontrolavelmente. Gabriel, Lucas e Miguel estão morrendo lentamente. E a única pessoa que pode salvá-los está trancada numa cadeia fria.
Do lado de fora, nos corredores estéreis do Hospital São José, Marcelo caminha de um lado para o outro como um homem completamente enlouquecido. Seus filhos estão ligados a dezenas de aparelhos, lutando desesperadamente pela vida. Como isso aconteceu, Vicente? Ele pergunta pela 20ª vez. Marcelo, eu avisei repetidamente. A enfermeira estava drogando eles sistematicamente há semanas. O organismo deles acumulou a substância tóxica e agora está tendo uma reação extrema. Mas eles estavam melhorando visivelmente. Era o efeito enganoso da droga. Agora que paramos completamente de administrar, o corpo deles está entrando em abstinência química severa. Marcelo aceita a explicação porque não tem outra opção. Vicente é médico renomado. Ele sabe do que está falando. O que Marcelo não sabe é que neste exato momento, Vicente está aplicando doses ainda maiores de estimulantes nos trigêmeos através do soro intravenoso. Seu plano é absolutamente simples e cruel: fazer os bebês ficarem tão criticamente mal que Marcelo se case com ele por desespero absoluto e gratidão eterna quando ele finalmente os curar milagrosamente. Na prisão, Beatriz recebe mais uma notícia completamente devastadora. Oliveira, seu caso virou nacional. Você é a mulher mais odiada do Brasil inteiro agora. E era a mais pura verdade. A história da enfermeira que envenenou trigêmeos indefesos de um médico cirurgião estava passando incessantemente em todos os canais de televisão. Sua foto estava estampada em todos os jornais e sites de notícias. Protestos se formaram em frente à delegacia pedindo justiça severa. Assassina de bebês. Alguém grita da rua com ódio. Cadeia perpétua nela. Beatriz se encolhe no canto mais escuro da cela. Sua vida virou um inferno público absoluto. Enquanto o verdadeiro culpado é tratado como herói por tentar salvar as crianças. Mas o pior de tudo é saber que enquanto ela apodrece numa cela imunda, Gabriel, Lucas e Miguel estão morrendo lentamente nos braços de quem realmente os envenena. Deus, ela sussurra no escuro absoluto da cela, se o Senhor existe mesmo, protege essas crianças inocentes. Elas não merecem isso. E por algum milagre inexplicável, do outro lado da cidade, alguém está começando a fazer perguntas que Vicente definitivamente não esperava. Domingo, 6 horas da manhã, no Hospital São José. Marcelo não sai do lado dos filhos há 40 horas seguidas. Gabriel, Lucas e Miguel estão na UTI pediátrica com monitores mostrando sinais extremamente preocupantes. Febre que não baixa de jeito nenhum e pequenas convulsões que vêm em ondas irregulares. Como eles estão, doutor? Marcelo pergunta ao Dr. Martins, o pediatra intensivista responsável pelo caso. Estáveis no momento, mas ainda extremamente preocupantes. Vamos ter os resultados completos dos exames toxicológicos amanhã de manhã cedo. E até lá, o que fazemos? Vamos mantê-los hidratados adequadamente e monitorados constantemente. O organismo deles precisa eliminar as substâncias tóxicas naturalmente. Marcelo passa a mão pelo rosto repetidamente. 3 dias sem dormir adequadamente, sem comer direito, sem conseguir pensar em mais nada. Vicente chega com uma xícara de café fumegante. Marcelo, você precisa descansar pelo menos um pouco. Não consigo de jeito nenhum. Olha para eles, Vicente. Meus filhos estão lutando pela vida. Eu sei que é extremamente difícil. Mas eles vão ficar bem. Confie em mim completamente. Como você tem tanta certeza absoluta? Porque conheço profundamente esse tipo de intoxicação química. Já vi casos similares antes. O que Marcelo não sabe é que Vicente está mentindo descaradamente. Ele nunca viu caso parecido porque ele mesmo criou essa situação específica. Fernanda chega para visitar os trigêmeos. Como funcionária de confiança da família há 10 anos, conseguiu autorização especial. Como eles passaram a noite, Dr. Marcelo? Muito mal, Fernanda. Extremamente mal. E a Beatriz? O senhor não foi visitá-la ainda? Marcelo fica visivelmente desconfortável. Depois do que ela fez. Doutor, Fernanda fala baixinho mas firmemente, posso dizer uma coisa? Como alguém que conhece profundamente esta família há uma década? Fala, Fernanda. Eu vi a Beatriz com esses meninos.
Viu o jeito que ela cuidava, o carinho genuíno que ela demonstrava. Aquela moça jamais faria mal para uma criança sequer. Mas as evidências concretas, Fernanda. Evidência pode ser meticulosamente inventada, doutor. Mas coração não pode. E o coração dela com os meninos era absolutamente puro. Marcelo fica profundamente pensativo. No fundo, ele também tem dúvidas crescentes. Fernanda, você acha que eu devia ir falar pessoalmente com ela? Acho que o senhor devia pelo menos escutar o lado dela da história. Vicente, que estava mexendo no celular, escuta a conversa e fica imediatamente alerta. Marcelo, ele interrompe estrategicamente, você não acha melhor se concentrar completamente nos meninos agora? Essa mulher só vai te deixar mais angustiado e confuso. Talvez você tenha razão. Mas Fernanda não desiste facilmente. Doutor, me permite fazer uma pergunta crucial? Claro, Fernanda. Desde que a Beatriz foi presa, os meninos melhoraram ou pioraram significativamente? A pergunta cai como uma bomba nuclear no ambiente. Marcelo nunca tinha analisado a situação dessa forma específica. Pioraram drasticamente. Então não é extremamente estranho? Se ela estava realmente envenenando, eles não deveriam melhorar progressivamente sem ela? Vicente sente o coração acelerar perigosamente. A pergunta de Fernanda é muito perigosa para seu plano. Fernanda, ele responde com autoridade médica absoluta, intoxicação química não funciona dessa forma simplista. O corpo leva tempo significativo para eliminar as substâncias. É completamente normal eles piorarem antes de melhorarem. Ah, entendi perfeitamente, doutor. Mas Fernanda não entendeu nada. Na verdade, ficou ainda mais profundamente desconfiada. Doutor, ela sussurra quando Vicente se afasta momentaneamente, o senhor não acha que devia pelo menos conversar pessoalmente com a Beatriz? Só para ter absoluta certeza? Marcelo olha para os filhos ligados aos aparelhos complexos. Está bem. Mas só para esclarecer essa história de uma vez por todas. O que eles não sabem é que essa decisão vai começar a desmontar 5 anos de mentiras meticulosamente construídas. Segunda-feira, 10 horas da manhã em ponto. Marcelo se senta na sala de visitas da delegacia, extremamente nervoso e profundamente revoltado, mas também genuinamente curioso. Quando Beatriz aparece do corredor, ele se choca violentamente com a transformação dela. Em apenas 5 dias, ela parece ter envelhecido uma década inteira. Magra, extremamente pálida, com olheiras profundas que falam mais que qualquer palavra. Doutor Marcelo, ela fala baixinho. Beatriz. Eles ficam em silêncio desconfortável por longos segundos. Como estão os meninos? Por favor, me diz. Por que você se importa tanto? Depois do que dizem que você fez. Porque eu amo eles mais que qualquer coisa neste mundo inteiro. São como se fossem meus próprios filhos. Marcelo estuda cuidadosamente o rosto dela. Não vê maldade, não vê falsidade. Vê apenas dor absolutamente real. Beatriz, me explica uma coisa honestamente. Se você realmente ama meus filhos tanto assim, por que faria aquilo tudo? Porque eu não fiz, doutor Marcelo. Eu juro pela alma dos meus gêmeos que perdi que nunca machucaria essas crianças. Então como explica as evidências? Foram meticulosamente plantadas pelo doutor Vicente. Beatriz, essa é uma acusação extremamente grave. Eu sei perfeitamente. Mas é a verdade absoluta. Beatriz conta absolutamente tudo. Os padrões que ela e Fernanda descobriram, os frascos visivelmente violados, a forma como os trigêmeos sempre pioravam exatamente depois das medicações de Vicente. Doutor Marcelo, seus filhos só ficavam agitados depois que ele administrava a medicação. O senhor mesmo presenciou isso na quinta-feira. Marcelo lembra perfeitamente. É verdade absoluta. Quando não administrou o medicamento, os meninos melhoraram significativamente. Mas por que o Vicente faria uma coisa dessas? Ele é meu amigo há 5 anos. Não sei os motivos dele. Só sei que ele está fazendo. E vai continuar fazendo. Você tem como provar concretamente? De dentro de uma cela fria? Como?
Marcelo sai da delegacia com a cabeça literalmente fervilhando. As palavras de Beatriz fazem sentido lógico, mas são tão extremamente graves que parte dele não quer acreditar de jeito nenhum. De volta ao hospital, ele encontra Dr. Martins saindo do quarto dos trigêmeos. Doutor, como eles estão agora? Curiosamente, estão levemente melhor hoje. A febre baixou quase 1 grau completo. Sério? Isso é ótimo. Sim. Se continuar essa progressão, talvez possamos retirar alguns monitores amanhã mesmo. Marcelo fica profundamente pensativo. Os meninos estão melhorando gradualmente no hospital, longe de qualquer medicação específica de Vicente. Doutor, posso fazer uma pergunta técnica importante? Claro, doutor Almeida. Se alguém estivesse administrando alguma substância para manter bebês artificialmente agitados, eles melhorariam quando parassem de receber essa substância? Dr. Martins franze a testa. Dependeria especificamente da substância utilizada. Mas sim, se fosse um estimulante do sistema nervoso, por exemplo, eles se acalmariam gradualmente quando parassem de receber. E quanto tempo levaria aproximadamente? Uns 2, talvez 3 dias para eliminar completamente. Por que essa pergunta específica? Só curiosidade médica profissional. Mas não é curiosidade nenhuma. Marcelo está começando a juntar as peças do quebra-cabeça. Nesse momento preciso, Vicente aparece no corredor. Marcelo, como estão os meninos? Melhor, doutor. O doutor Martins disse que a febre baixou. Que bom, ele responde, mas sua expressão não condiz com alívio genuíno. Vicente, posso te fazer uma pergunta direta? Claro, Marcelo. Que tipo exato de medicação você estava administrando nos meninos em casa? Calmante natural de origem fitoterápica. Por que essa pergunta? O Dr. Martins comentou que eles podem estar melhorando porque pararam de receber alguma substância específica. Não seria exatamente o contrário? Vicente fica visivelmente nervoso. Cada caso é um caso único, Marcelo. Não dá para generalizar assim. Mas você acabou de dizer que conhecia profundamente esse tipo de intoxicação. Conheço sim, mas cada organismo individual reage de forma diferente. Marcelo percebe claramente que as respostas dele não estão batendo logicamente. Vicente, você trouxe alguma medicação para aplicar hoje? Trouxe sim. Mas vou conversar detalhadamente com o Dr. Martins antes. Que medicação especificamente? Complemento vitamínico, para ajudar na recuperação geral. Marcelo não responde, mas decide observar muito mais de perto. Terça-feira, 8 horas da manhã. Dr. Martins chama Marcelo com extrema urgência. Dr. Almeida, preciso conversar com o senhor imediatamente. Aconteceu alguma coisa grave? Chegaram os resultados completos dos exames toxicológicos das suas crianças. Marcelo sente o estômago apertar violentamente. E o que encontraram? Eles têm metilfenidato no sangue. É um estimulante extremamente potente do sistema nervoso central. Metilfenidato? Como assim? É um medicamento controlado usado para TDAH em crianças maiores. Em bebês prematuros, pode causar exatamente os sintomas que seus filhos apresentaram. Doutor, de onde pode ter vindo isso? Apenas médicos têm acesso legal a metilfenidato puro. E pelos níveis que encontramos, a aplicação vem sendo feita regularmente há cerca de 3 meses. Marcelo sente as pernas bambas. 3 meses, foi exatamente quando Vicente começou o tratamento deles. Quem é Vicente precisamente? O médico particular da família. Meu amigo pessoal há 5 anos. Dr. Martins fica extremamente sério. Dr. Almeida, preciso informá-lo que vamos comunicar isso oficialmente às autoridades competentes. Isso é envenenamento sistemático de menores. Nesse momento, Vicente aparece no corredor. Marcelo, como estão meus pacientinhos hoje? Vicente, Marcelo fala com voz extremamente controlada, o Dr. Martins quer conversar com você urgentemente. Comigo? Sobre o que especificamente? Dr. Martins se apresenta formalmente. Dr. Vicente, sou o Dr. Martins, responsável pela UTI pediátrica.
Preciso esclarecer alguns pontos importantes sobre o tratamento que o senhor vinha administrando às crianças. Claro. Que pontos específicos? Encontramos metilfenidato no sangue delas em níveis extremamente elevados. Vicente empalidece visivelmente, mas tenta disfarçar. Metilfenidato? Isso é completamente impossível. O senhor tem a prescrição e receita desse medicamento controlado? Tenho, claro. Ele mexe na maleta, mas demora significativamente mais que o normal. Que estranho, acho que esqueci todos os documentos no consultório. Doutor Martins continua, a quantidade de metilfenidato indica aplicação extremamente regular por 3 meses consecutivos. O senhor consegue explicar isso? Deve ter sido a enfermeira. Ela que estava drogando sistematicamente as crianças. Mas a enfermeira está presa há 6 dias completos. E o nível de metilfenidato no sangue indica aplicação recente, nas últimas 48 horas. Vicente fica completamente sem resposta. Doutor, vou precisar que o senhor acompanhe nossa investigação oficial. Investigação? Do que especificamente? Envenenamento sistemático de menores é crime extremamente grave. É quando Vicente percebe que seu mundo está desabando completamente. Mas ainda não confessa. Ainda tenta desesperadamente se defender. Isso é um mal-entendido terrível. Eu sou médico respeitado há 20 anos. Justamente por isso é muito mais grave, Dr. Martins responde. Marcelo, que escutou tudo em silêncio absoluto, finalmente fala. Vicente, me olha nos olhos e me diz a verdade completa. Você estava administrando metilfenidato nos meus filhos propositalmente? Marcelo, eu jamais. Me olha nos olhos agora. Vicente tenta sustentar o olhar, mas não consegue. Eu posso explicar tudo. Então explica agora. Mas em vez de confessar, ele tenta fugir desesperadamente. Preciso ir buscar urgentemente os documentos no meu consultório. Volto imediatamente. O senhor não vai a lugar nenhum, Dr. Martins fala firmemente. A segurança do hospital já foi acionada. É quando Vicente finalmente entende que não tem mais saída possível. Terça-feira, 2 horas da tarde. Na sala de segurança do hospital, Vicente está sentado entre Marcelo, Dr. Martins e 2 investigadores da polícia. Ele ainda tenta negar absolutamente tudo. Eu nunca administrei metilfenidato nessas crianças, ele insiste. Doutor, um dos investigadores fala, temos o laudo toxicológico completo. Temos as declarações do pai. Temos sua presença constante na casa durante todo o período da intoxicação. Tudo isso é circunstancial. O senhor tem alguma explicação para o metilfenidato no sangue dos bebês? Foi a enfermeira, obviamente. A enfermeira não tem acesso legal a metilfenidato controlado. O senhor tem. Vicente fica em silêncio prolongado. Marcelo não aguenta mais. Vicente, pelo amor de Deus, para com essa mentira descarada. Meus filhos quase morreram. Eu não queria que eles morressem nunca. A frase sai antes dele perceber o erro fatal. É a primeira brecha gigantesca na versão dele. Então o senhor admite que administrou alguma coisa neles? O investigador pergunta. Vicente percebe o erro catastrófico e tenta voltar atrás. Não, eu quis dizer que ninguém queria que eles morressem. Não foi isso que o senhor disse literalmente. Foi sim, exatamente. Marcelo se levanta completamente nervoso. Vicente, você é médico formado. Você sabe perfeitamente que mentir numa investigação criminal é muito pior para você. Eu não estou mentindo sobre nada. Então me explica por que meus filhos só melhoraram quando pararam de tomar seu medicamento. Eles não melhoraram de verdade. Melhoraram sim. Na quinta-feira, quando eu não administrei seu medicamento, eles dormiram a noite inteira completa. Foi pura coincidência. E aqui no hospital, sem seu medicamento específico, eles estão melhorando progressivamente cada dia? Vicente está completamente encurralado, mas ainda resiste. Marcelo, você está muito estressado. Não está pensando com clareza. É quando o Dr. Martins intervém decisivamente.
Doutor Vicente, temos as câmeras de segurança do hospital. O senhor foi visto aplicando algo nas crianças ontem à noite durante a troca de plantão. O sangue de Vicente gela instantaneamente. Que câmeras especificamente? O departamento de TI tem monitoramento completo 24 horas. Queremos saber o que o senhor aplicou às 3 da madrugada. Vicente tenta mais uma mentira desesperada. Era soro fisiológico. Elas estavam levemente desidratadas. Soro não precisa ser escondido da enfermagem. Por que o senhor não comunicou oficialmente? Vicente não tem resposta alguma. O investigador se inclina para a frente. Doutor, vamos facilitar para o senhor. Sabemos que aplicou metilfenidato. Temos provas concretas. A única coisa que queremos saber agora é, por quê? Qual era o motivo? Vicente olha em volta da sala. Marcelo com ódio puro nos olhos. Doutor Martins balançando a cabeça decepcionado. Investigadores aguardando pacientemente. Ele finalmente entende que acabou definitivamente. Ele começa, a voz tremendo. Fala, Vicente, Marcelo sussurra. Por quê, por quê? As lágrimas começam a escorrer pelo rosto dele. Porque eu te amo, Marcelo. O silêncio na sala é absolutamente total. Eu te amo há anos. Desde que você ficou viúvo. E eu pensei que se eu cuidasse dos meninos, se eu me tornasse absolutamente indispensável para eles. Você envenenou meus filhos por amor? Marcelo sussurra completamente incrédulo. Não era para machucar de verdade. Era só para eles precisarem de mim. Para você ver que eu era importante. Que eu era essencial. Importante? Você quase matou eles. A dose era pequena, extremamente calculada. Eu sou médico. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. E quando a Beatriz conseguiu acalmar eles? Aí, eu tive que aumentar levemente a dose. Ela ia destruir completamente tudo. Aumentar? Você aumentou a dose de droga nos meus filhos por ciúme? Vicente está soluçando incontrolavelmente agora. Eu te amo tanto, Marcelo. Faz anos que espero uma chance. Uma única chance. Marcelo se levanta tremendo de raiva absoluta. Isso não é amor, Vicente. Isso é obsessão doentia. É amor sim. Tudo o que fiz foi por amor. Amor não machuca criança inocente indefesa. Eu não queria machucar. Só queria que você me amasse também. O investigador faz sinal para os colegas. Doutor Vicente, o senhor está preso por tentativa de homicídio triplo, envenenamento de menores e exercício ilegal e criminoso da medicina. Enquanto Vicente é levado sob custódia, ainda gritando que ama Marcelo, ele fica na sala, completamente destruído emocionalmente. Doutor Martins fala, preciso ir buscar uma pessoa. Uma pessoa inocente que está presa por crime que não cometeu de forma alguma. Vá. Suas crianças estão seguras agora finalmente. E pela primeira vez em meses, Marcelo sabe que é a verdade absoluta. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Marcelo está na delegacia há 4 horas, lidando com toda a papelada e burocracia necessária. Mesmo com a confissão completa de Vicente, soltar alguém da prisão não é simples. Doutor Almeida, o delegado explica, a senhora Beatriz vai ser liberada hoje mesmo. Mas o processo contra ela só vai ser oficialmente arquivado em algumas semanas. E ela pode ficar em casa enquanto isso? Pode sim, sem problema algum. E sobre indenização por danos morais graves? Isso vai ter que ser resolvido posteriormente. Agora só quero tirar ela daqui. Às 11h30, Beatriz finalmente sai da cela. 6 dias que pareceram 6 anos inteiros. Ela carrega uma sacola plástica com os poucos pertences que tinha quando foi presa. Quando vê Marcelo no corredor, para e o encara diretamente. Não sorri, não demonstra alívio. Só cansaço extremo e uma mágoa profunda e real. Beatriz. Doutor Marcelo. Você está livre. Vicente confessou absolutamente tudo. Eu sei. O delegado me contou tudo.
Ele que estava envenenando os meninos sistematicamente. Você estava certa desde o começo. Beatriz ri amargamente, mas não tem graça nenhuma. Eu estava certa. Beatriz, eu sei que errei terrivelmente. Errou? Ela balança a cabeça lentamente. Doutor Marcelo, o senhor destruiu completamente minha vida. Marcelo abaixa a cabeça envergonhado. Minha própria mãe disse que eu morri para ela. Passou na televisão nacional que eu sou envenenadora de bebê. Eu fiquei 6 dias no inferno porque o senhor acreditou nele durante meses e em mim nem um único dia. A frase corta Marcelo como uma lâmina afiada. Beatriz, eu sei que errei gravemente. Mas vou consertar isso tudo. Como? Como vai consertar 6 dias de inferno? Como vai fazer minha mãe voltar a me amar? Como vai limpar meu nome que foi destruído publicamente? Marcelo não tem resposta alguma. Doutor Marcelo, muito obrigada por me tirar da cadeia. Mas agora eu só quero ir para casa e tentar juntar os pedaços da minha vida destroçada. E os meninos? Eles estão sentindo sua falta. Beatriz para na porta da delegacia. O sol da manhã machuca seus olhos depois de dias na escuridão. Como eles estão agora? Melhorando progressivamente a cada dia. Sem o veneno de Vicente, eles estão ficando saudáveis. Que bom. Fico muito feliz. Beatriz. Ela se vira para ele. Por favor, volta para cuidar deles. Não posso. Por quê? Porque não confio mais no senhor, doutor. E ela vai embora, deixando Marcelo sozinho na calçada, entendendo que vai ser muito mais difícil reconquistar a confiança dela do que jamais imaginou. Primeiro mês depois da libertação. Depois de uma semana inteira insistindo diariamente, Beatriz finalmente aceita voltar. Mas com condições extremamente rígidas. Eu volto, ela fala para Marcelo na porta modesta da casa dela, mas não como enfermeira interna. E não moro na cobertura. Como você quiser, Beatriz. Cuido dos meninos durante o dia e volto para minha casa todas as noites. Sem exceção. Tudo bem. Quero o triplo do que ganhava antes. Pode ser o quádruplo se você quiser. E o senhor para de tentar conversar comigo sobre assunto pessoal. Somos patrão e empregada. Só isso. Nada mais. Entendido perfeitamente. Nos primeiros dias de trabalho, a relação entre eles é completamente gelada. Beatriz chega pontualmente às 7 da manhã, cuida dos trigêmeos com todo o amor do mundo, mas trata Marcelo como se ele fosse completamente invisível. Bom dia. Bom dia. Os meninos dormiram bem a noite toda? Sim. Mamaram às 5h40. Depois voltaram a dormir. Obrigado. E só isso. Mais nada. Nenhuma conversa adicional. Os trigêmeos, por outro lado, florescem completamente com Beatriz de volta. É como se a vida tivesse finalmente voltado ao normal para eles. Dormem profundamente, comem com apetite, sorriem constantemente. Mas Beatriz não está bem de jeito nenhum. Marcelo percebe que ela tem pesadelos frequentes. Às vezes grita durante o cochilo no sofá da sala durante o período de descanso dos meninos. Outras vezes fica completamente paralisada quando escuta sirene de polícia na rua. Beatriz, você está bem? Estou ótima, doutor. Parece que não dormiu adequadamente. Minhas noites não são problema do senhor. Uma tarde, um repórter aparece no portão da cobertura. Posso falar com a enfermeira Beatriz Oliveira? Beatriz fica branca como papel instantaneamente. Não vou falar com imprensa nenhuma, ela sussurra aterrorizada para Marcelo. Pode deixar comigo. Marcelo sai e conversa firmemente com o jornalista. Quando volta 15 minutos depois, encontra Beatriz tremendo violentamente no banheiro. Eles foram embora definitivamente. E se eles descobrirem onde eu moro? E se aparecerem na casa da minha mãe de novo? E se? Ela está tendo um ataque de pânico severo. Respira devagar comigo, Beatriz. Ninguém vai te incomodar mais. Como o senhor pode garantir isso?
Porque vou contratar segurança pessoal para você. Não preciso de caridade sua. Não é caridade nenhuma. É responsabilidade minha. Eu que coloquei você nessa situação terrível. É a primeira vez que Marcelo assume verdadeiramente a culpa real pelo que aconteceu. Beatriz o olha nos olhos pela primeira vez em dias. O senhor realmente entende o que fez comigo? Entendo. E vou passar o resto da vida tentando compensar. Segundo mês. A rotina continua tensa, mas Marcelo percebe pequenas mudanças sutis. Beatriz ainda é extremamente fria com ele, mas às vezes esquece e responde alguma pergunta de forma mais natural e espontânea. Como foi o fim de semana dos meninos? Gabriel está tentando sentar sozinho. Fica se esforçando no tapete com determinação. Sério? Ele não está muito novo para isso? Cada bebê tem seu tempo próprio. Ele é muito curioso e determinado. Marcelo sorri levemente. Igual a você. Beatriz percebe que a conversa saiu do profissional e volta imediatamente a ser fria. Vou preparar a papinha deles agora. Um dia, Marcelo chega em casa cedo do hospital e encontra Beatriz chorando silenciosamente no jardim enquanto os trigêmeos dormem tranquilos. Aconteceu alguma coisa? Nada que o senhor precise saber. Beatriz, você está chorando. Claramente alguma coisa aconteceu. Fui ao mercado de manhã cedo. Todo mundo ficou me olhando e sussurrando. Uma senhora falou alto para o neto dela que eu era a mulher que envenenou bebês. Marcelo sente o peito apertar dolorosamente. Sinto muito, Beatriz. Sinto muito de verdade. Não adianta sentir. O estrago está definitivamente feito. Vou dar uma entrevista grande na televisão. Vou explicar tudo publicamente. E o senhor acha que vai adiantar alguma coisa? Que as pessoas vão simplesmente parar de me olhar como se eu fosse um monstro? Marcelo não sabe o que responder. Beatriz, me deixa ajudar de alguma forma. Já ajudou demais. Naquela noite, Marcelo liga para um jornalista renomado e agenda uma entrevista importante para a semana seguinte. Se ele causou o problema, ele vai fazer tudo para resolver. Terceiro mês. A entrevista de Marcelo repercute muito bem nacionalmente. Ele conta a história completa e detalhada, assume toda a culpa por ter acreditado cegamente nas mentiras de Vicente, e pede desculpas públicas e sinceras a Beatriz. Beatriz Oliveira é uma mulher honesta, trabalhadora e dedicada que foi vítima cruel de um médico criminoso e obsessivo. Eu cometi o erro gravíssimo de duvidar dela quando deveria ter confiado completamente. Peço perdão publicamente por tudo que ela sofreu por minha causa. Vários jornais fazem matérias extensas sobre o caso, mostrando finalmente o outro lado da história. Aos poucos, a opinião pública começa a mudar gradualmente. Mas em casa, Beatriz continua emocionalmente distante. Vi sua entrevista ontem, ela comenta numa manhã. E? Foi bonita e bem feita. Mas ainda não muda o que aconteceu comigo. Eu sei. Mas é um começo. Nesse mesmo mês, algo extremamente importante acontece. Dona Carmen aparece na cobertura sem avisar. Quero falar com minha filha. Marcelo chama Beatriz imediatamente. Ela fica completamente tensa ao ver a mãe. Mãe. Vim pedir perdão, filha. Beatriz não responde nada. Apenas fica parada. Vi a entrevista dele na televisão. Entendi finalmente que você estava falando a verdade desde o começo. A senhora não acreditou em mim quando eu mais precisei de você. Eu sei. E estou profundamente arrependida. Arrependida não traz de volta os 6 dias que passei completamente sozinha naquela cadeia fria. Beatriz, por favor. Você é minha filha. Eu te amo mais que tudo. A senhora disse textualmente que eu tinha morrido para você. Dona Carmen começa a chorar copiosamente. Falei uma besteira terrível. Estava com raiva, com vergonha do julgamento dos vizinhos. Mas você sempre vai ser minha filha. Beatriz também chora, mas ainda não consegue perdoar completamente. Preciso de tempo, mãe. Quanto tempo você precisa? Não sei.
Só sei que não está fácil confiar em ninguém agora. Em ninguém mesmo. Quarto mês. Beatriz finalmente aceita almoçar na casa da mãe num domingo ensolarado. É o primeiro passo real para a reconciliação familiar. Como estão os meninos? Dona Carmen pergunta. Lindos demais. Gabriel já senta sozinho. Lucas está tentando engatinhar. E Miguel fica o tempo todo dando risada. E o patrão? Trata você bem? Trata muito bem. Não tenho do que reclamar realmente. Beatriz, posso falar uma coisa de mãe? Pode, claro. Eu vejo no seu olhar que você gosta dele. Mãe, por favor. Não tem nada de errado nisso, filha. Ele é um homem bom e solteiro. Ele é meu patrão. E eu sou empregada dele. E daí? Você é uma mulher honesta, trabalhadora, carinhosa e dedicada. Qualquer homem seria extremamente sortudo de ter você. Beatriz fica em silêncio. Há meses não pensa em si mesma como mulher. Só como cuidadora dos trigêmeos. Na cobertura, Marcelo também está mudando internamente. Ele passou a observar muito mais Beatriz. Não só como babá dos filhos, mas como pessoa completa. Vê como ela é carinhosa, dedicada, inteligente e forte. Uma tarde, ele a encontra ensinando Lucas a bater palmas. Vamos, pequeno. Bate palminha para a Bia. Lucas ri gostoso e tenta imitar, mas as mãozinhas não se encontram direito. Ele está aprendendo muito rápido, Marcelo comenta. São muito espertos e inteligentes. Os três. Igual a mãe deles. Beatriz para completamente de brincar com Lucas. Eles não são meus filhos, doutor. Mas você cuida como se fossem seus. É meu trabalho apenas. É só trabalho mesmo? Beatriz o olha nos olhos pela primeira vez em muito tempo. O que o senhor quer dizer exatamente? Que eu vejo como você olha para eles. Como cuida com tanto amor. Como eles sorriem e se iluminam quando te veem chegar. Isso não é só trabalho, Beatriz. Doutor Marcelo. E eu vejo como eles olham para você também. Para eles, você é a mãe. Não posso ser mãe de filhos que não são biologicamente meus. Pode sim. Mãe é quem cuida, quem ama, quem está presente todos os dias. E você é tudo isso para eles. Beatriz fica mexendo nervosamente no brinquedo de Lucas. Por que está me falando isso agora? Porque quero que você saiba que admiro você profundamente. Muito. É a primeira vez que Marcelo demonstra interesse romântico, mas de forma extremamente sutil e respeitosa. Quinto e sexto mês. A relação entre eles vai esquentando aos poucos, de forma natural. Conversas que começam sobre os trigêmeos e acabam em assuntos pessoais. Beatriz, posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Por que você tem tanto jeito natural com crianças? Beatriz fica em silêncio por um longo momento. Porque perdi os meus. Como assim? Há 3 anos eu estava grávida de gêmeos. Perdi eles no 6º mês de gestação. Marcelo sente um aperto forte no peito. Sinto muito, Beatriz. Muito mesmo. Por isso me identifico tanto com os seus filhos. Eles têm quase a idade que meus bebês teriam agora. Eram meninos? Meninas? Um menino e uma menina. Iam se chamar João e Maria. Pela primeira vez desde que voltou, Beatriz olha diretamente e profundamente nos olhos dele. Por isso doeu tanto quando o Senhor achou que eu faria mal para eles. Depois de perder meus próprios filhos, jamais machucaria os filhos de outra pessoa. Marcelo fica em silêncio, entendendo pela primeira vez a dimensão completa e real da dor que causou. Em junho, no aniversário de 6 meses dos trigêmeos, Marcelo organiza uma festinha pequena e íntima. Convida Dona Carmen, Fernanda e alguns amigos muito próximos. Obrigada por me incluir, Beatriz fala quando ele entrega o convite. Claro. Você faz parte da família deles completamente. Durante a festa, Marcelo observa Beatriz brincando com Gabriel, Lucas e Miguel. Ela sorri de verdade pela primeira vez em meses,
e ele se dá conta de que está completamente apaixonado. No final da festa, quando Beatriz vai embora, ele a acompanha até o elevador. Obrigada pela festa. Os meninos adoraram. Beatriz? O quê? Você está linda hoje. Sorrindo assim. Ela fica sem graça. Obrigada. Fazia muito tempo que não te via sorrindo assim de verdade. É que os meninos me fazem muito feliz. Só eles? Beatriz o olha, entendendo perfeitamente a pergunta que ele não fez diretamente. Boa noite, Marcelo. É a primeira vez em 6 meses que ela o chama pelo nome, sem doutor. 7º mês. As coisas mudam definitivamente entre eles. Beatriz continua voltando para casa todo dia, mas as conversas ficam significativamente mais longas e mais íntimas. Marcelo, posso perguntar uma coisa? Claro, sempre. Você amava sua esposa? Por que quer saber? Curiosidade. Marcelo pensa cuidadosamente antes de responder. Aprendi a amar ela. Mas não foi amor à primeira vista. Como assim? O casamento foi arranjado pelas nossas famílias. Mas com o tempo criei carinho, respeito. E quando ela morreu no parto, pensei que nunca mais ia sentir nada por ninguém. E agora? Agora descobri que estava completamente errado. O coração de Beatriz acelera. Posso terminar? Ela faz que sim com a cabeça, sem falar. Descobri que é possível amar de verdade. Amar alguém pela pessoa que ela é. Pela forma como cuida dos outros. Pela força que tem mesmo depois de tudo que passou. Não sei onde quer chegar. Quero chegar no fato de que me apaixonei por você, Beatriz. Beatriz fica em silêncio por um tempo que parece eterno. Não pode falar isso. Por quê? Porque tenho muito medo. De quê? De acreditar e depois descobrir que está mentindo. De novo. Eu nunca mentiria sobre isso. Nunca. Já se enganou sobre outras coisas. Coisas graves. Nunca menti intencionalmente. Só me enganei terrivelmente. E aprendi a lição. Que lição? Que confiar em alguém é apostar na pessoa mesmo quando tudo parece estar contra ela. E eu não apostei em você quando devia. Beatriz sente os olhos marejarem. Marcelo, eu também me apaixonei por você. Mas tenho muito medo. Do que especificamente? De ser feliz e depois perder tudo de novo. Não vai perder. Não desta vez. Como sabe? Porque desta vez vou lutar por você. Por nós. Pelos meninos. 8º mês. Em agosto, quando os trigêmeos fazem 8 meses, Marcelo finalmente se declara de verdade. Eles estão no jardim, vendo Gabriel, Lucas e Miguel tentarem ficar em pé, apoiados na mesinha de centro. Eles estão quase andando, Beatriz comenta emocionada. E falando também. Gabriel falou, mama, ontem. Foi para você. Não. Foi olhando diretamente para você. Beatriz sorri. Deve ter sido coincidência. Não foi não. Ele te reconhece como mãe dele. Nesse momento, Lucas balbucia claramente, mama, olhando diretamente para Beatriz. Os dois também, Marcelo sussurra. Beatriz não consegue segurar as lágrimas. Marcelo, e se der errado? E se não der certo? E se der certo? Ela o olha nos olhos. Você me ama mesmo? Amo. Mais que tudo neste mundo. Mesmo eu sendo pobre? Dinheiro não faz ninguém melhor ou pior. Você tem algo que dinheiro não compra. O quê? Um coração bom. E é isso que realmente importa. E sua família? Seus amigos? O que vão falar? Vão falar que sou o homem mais sortudo do mundo inteiro. Beatriz finalmente sorri de verdade. Está bem. Está bem o quê? Está bem, eu aceito tentar. Aceito ver se pode dar certo entre a gente. Marcelo a puxa para um abraço cuidadoso e respeitoso.
Eu te amo, Beatriz. Eu também te amo. 1 ano depois. No jardim da mesma cobertura onde tudo começou, Marcelo e Beatriz se casam numa cerimônia pequena, íntima e extremamente emocionante. Gabriel, Lucas e Miguel, agora com 1 ano e 4 meses, correm pelo jardim seus primeiros passinhos ainda inseguros. Dona Carmen está na primeira fileira, visivelmente orgulhosa da filha. Fernanda foi promovida a administradora-chefe e ganhou um aumento significativo. A família de Marcelo aceitou Beatriz completamente depois de conhecê-la melhor. Durante a cerimônia, os trigêmeos fazem todo mundo rir quando gritam "mama", no meio dos votos solenes. Acho que eles aprovam, o padre comenta sorrindo. Depois da festa, quando os convidados vão embora, a nova família se reúne no quarto das crianças. Eles cresceram tanto, Beatriz sussurra, vendo os trigêmeos dormindo tranquilos. E vão crescer sabendo que foram amados desde pequenininhos por uma mulher que escolheu ser mãe deles. Escolheu? É, porque mãe não é só quem dá à luz. É quem escolhe amar todos os dias. Beatriz sorri e se aconchega no marido. Obrigada. Por quê? Por ter me dado a chance de ser mãe. E de ser feliz. Obrigado você, por ter me ensinado o que é amor de verdade. E longe dali, numa penitenciária masculina, Vicente assiste ao noticiário que mostra o casamento. Ele perdeu absolutamente tudo o que queria. Marcelo, a profissão, a liberdade, o respeito. Mas a justiça foi feita. Na cobertura, Gabriel, Lucas e Miguel dormem profundamente sabendo que são amados. E Beatriz finalmente entende que às vezes a família que escolhemos é infinitamente mais forte que a família do sangue. O amor venceu. E desta vez, para sempre. Epílogo, 3 anos depois. Beatriz está no jardim da cobertura, agora grávida de 5 meses. Gabriel, Lucas e Miguel, com 4 anos e meio, brincam animados ao redor dela. Mama, quando o bebê vai nascer? Gabriel pergunta curioso. Daqui a 4 meses, meu amor. E vai ser menino ou menina? Lucas quer saber. É uma menina. Vão ter uma irmãzinha. Vamos chamar ela de Maria? Miguel sugere. Beatriz sente os olhos marejarem. Maria era o nome que ela tinha escolhido para a filha que perdeu anos atrás. Sim, meu amor. Vamos chamar de Maria. Marcelo aparece na varanda com uma bandeja de suco natural. E aí, família? Como estão meus 4 amores? Os trigêmeos correm para abraçar o pai. Beatriz olha para eles. Sua família. Construída com amor, dor, perdão e recomeços. Às vezes, ela pensa, as piores tempestades nos levam aos melhores destinos. E ela finalmente está em casa. Fim. Gostou dessa história completa? Vicente teve o que mereceu ou foi pouco? Me conta nos comentários. Até a próxima história emocionante.